Olá, queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos continuar falando sobre o tema Como permanecer firme. Esta é a mensagem 2 desta série e eu quero que você abra o seu coração para que o Senhor possa falar com você, tá bom? Se você é novo por aqui, não se esqueça, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas que você puder, interaja, comente, porque quanto mais interações esse vídeo tiver, a plataforma vai entender que essa mensagem precisa alcançar muitas pessoas. Pega comigo nessa visão, vamos juntos levar a palavra de Deus para todos aqueles que precisam. Que Deus abençoe você. Vamos para a mensagem. O texto da nossa reflexão hoje está escrito na carta dirigida aos Coríntios, escrita pelo apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz assim: Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas a que não podemos ver durarão para sempre. O que fazer para permanecer firme contra as estratégias do diabo? Na mensagem anterior vimos que é necessário aprender a alinhar nossa mente com tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Porém, no princípio de hoje, eu quero falar com vocês sobre o poder da decisão, ou seja, o poder de fazer a escolha certa. Se eu e você desejamos permanecer firmes contra as estratégias do diabo, eu e você precisamos aprender a escolher, a confiar naquilo que Deus diz. É de suma importância confiar em tudo aquilo que Deus nos revela em sua palavra. Acreditar naquilo que Ele diz. Eu digo isto porque durante a nossa vida, durante a nossa caminhada nessa terra, nós vamos lidar com dois tipos de verdades, as quais são a verdade natural e a verdade espiritual. Eu quero aqui fazer uma distinção entre elas para que a gente possa compreender qual é o teor da mensagem de cada tipo de verdade. Partindo então da verdade natural, eu quero que você compreenda algo muito importante. A verdade natural, eu posso denominá-la como a voz das circunstâncias. Ou seja, ela apresenta para mim e para você fatos naturais, situações naturais e comuns. Como por exemplo, um sintoma no seu corpo é uma verdade natural, onde está dizendo que algo não está certo. Há algo acontecendo de forma interna que está refletindo no seu exterior. Então os sintomas apontam que alguma coisa precisa ser feita, porque há um problema, há algo acontecendo no interior do seu corpo. Não só os sintomas, como também a falta de recurso, talvez, para pagar uma dívida, para poder tirar o nome do SPC ou do Serasa, ou seja, isso de fato mostra que há um problema financeiro e que algo precisa acontecer para que essa situação seja sanada. Então perceba, a verdade natural ela sempre vai trazer à tona elementos naturais. Ela vai apresentar as circunstâncias, vai apresentar o problema, vai mostrar o que está acontecendo no âmbito natural que tem trazido desconforto. Porém, quando se fala a respeito da verdade espiritual, nós podemos denominá-la com aquilo que tudo que Deus diz em sua palavra. A verdade espiritual, ela vai apresentar para mim e para você evidências, assim como também a verdade natural apresenta.
A verdade espiritual vai dizer que em Deus nós temos cura para o corpo, restauração, saúde divina, a qual eu e você temos acesso por meio de Cristo. A verdade espiritual vai poder dizer para mim, para você, que em Cristo nós temos as nossas necessidades supridas. Porque nele nós encontramos tudo aquilo que é necessário para que qualquer necessidade seja suprida. Então veja, a verdade espiritual ela vai trazer relatos de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, evidências que comprovam que o poder de Deus pode intervir mudando situações no âmbito natural. E o que dizer então entre essas duas verdades? Qual é a minha resposta ou a sua resposta mediante a elas? Saber escolher de forma correta a verdade que vai mudar a situação a qual hoje estamos vivendo. Um exemplo bíblico disso, eu quero que você reflita comigo. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, vai contar a história onde o profeta Eliseu foi cercado por um grande exército. A Bíblia diz que o seu servo, ao ver aquele exército natural, ele teve medo. Porém, o profeta Eliseu, vendo o mesmo exército, não teve medo. Ele exalou, demonstrou confiança. Como pode duas pessoas vivendo o mesmo episódio, vendo o mesmo cenário e ter reações diferentes? A resposta para isso é que um apoiou na verdade natural e o outro se apoiou ou se agarrou na verdade espiritual. Ou seja, a verdade natural estava dizendo que de fato havia um inimigo fortemente armado, que havia um inimigo poderoso que era capaz, de acordo com a verdade natural, de tirar a vida tanto do profeta como do seu servo. Então, baseando a sua convicção no relato da verdade natural, aquele servo teve medo, ele se desesperou, ele não conseguiu permanecer firme contra aquela situação. Ele deixou o seu coração se abalar, sua mente se abalar, suas emoções se agitaram e ele teve medo, ele teve pavor, ele teve terror. Tudo isso aconteceu porque ele preferiu se apegar a tudo aquilo que a verdade natural estava dizendo. Porém, o profeta Eliseu, ele tem uma atitude completamente diferente. Ele não deixa se levar por aquilo que a verdade natural estava dizendo. Ele não olhou para a direção que a verdade natural estava apontando. Pelo contrário, ele olhou e deu atenção para tudo aquilo que a verdade espiritual estava lhe dizendo. Ou seja, enquanto um estava tendo uma sensação de abandono, de perda e desespero, o profeta, por se agarrar na verdade espiritual, ele estava tendo uma convicção que não estava só, que Deus era com ele, que ele não estava sozinho, e ele teve uma convicção que o maior estava com ele. Então isso fazia com que ele não tivesse a necessidade de temer aquele inimigo, e ele entendeu que em Deus ele encontraria livramento, socorro e graça para que ele não fosse aplacado pela fúria do inimigo. Perceba, enquanto um deixou-se levar pela verdade natural, o outro se fortaleceu no Senhor por meio da verdade espiritual. É com esta decisão que eu e você precisamos lidar todos os dias. Porque durante a nossa vida, durante o dia a dia, as verdades naturais vão tentar abalar a nossa fé, vão tentar fazer com que a gente tenha medo, vão tentar fazer com que a gente duvide das promessas do Senhor. Mas se eu e você quisermos aprender a permanecer firmes, nós temos que escolher agarrar aquilo que a palavra de Deus diz. Confiar na palavra dele, agarrar na palavra dele, pois a palavra de Deus vai apontar para mim e para você um caminho de livramento. Enquanto a verdade natural grita bem alto que a morte e destruição, a verdade espiritual declara, e não só apenas declara, como também realiza livramento, socorro, paz, prosperidade, graça, misericórdia, favor, cura, restauração. Aleluia! Então nós podemos encontrar na verdade espiritual tudo aquilo que é necessário para a nossa vida ser impactada pela glória de Deus, de tal maneira que tudo aquilo que hoje aparentemente aos seus olhos seja desfavorável, se transformará em algo favorável, porque a Bíblia diz que até diante de Deus a tristeza salta de alegria. Então que eu e você venhamos a tomar a decisão certa
que é a de agarrar aquilo que Deus diz. Porque a única maneira, queridos, de permanecer firmes contra as estratégias do diabo é se agarrando naquilo que Deus diz. Se agarre na palavra dele, se agarre nas promessas dele. Se agarre em tudo aquilo que Deus diz, porque tudo que Deus fala, tudo que Deus libera, não vai voltar vazio, antes vai cumprir o propósito pelo qual cada palavra que saiu da boca dele foi enviada. Então, se você quer aprender a permanecer firme no Senhor, o segundo passo, ou a segunda atitude, ou o segundo princípio que precisamos aprender a observar e a praticar é agarrar na palavra de Deus, é se apegar a tudo aquilo que Deus diz, porque à medida que nós confiarmos em sua palavra, crermos em sua palavra, a paz que excede a todo entendimento vai cobrir tanto a nossa mente como também o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe você. Eu espero que essa mensagem te ajude muito. Não se esqueça, compartilhe essa mensagem com o maior número de pessoas que você puder. Aqui no alto do vídeo eu vou deixar o card da mensagem passada, né, para que você possa se inteirar sobre todo o conteúdo a respeito deste assunto o qual nós estamos conversando, tá bom? Que Deus abençoe você, um grande abraço e até o próximo vídeo.